Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Luna e hoje vamos falar de um assunto que nos deixou chocados 20 anos atrás. A manhã do dia 11 de setembro de 2001 entraria para a história da humanidade como uma das maiores tragédias já vistas pelo mundo todo. Às 8h45 da manhã daquela terça-feira, um avião Boeing 767 atingiria a torre norte do World Trade Center com toda a força e deixando o arranha-céu em chamas. O cenário, que já era de completo pânico, tornou-se ainda mais preocupante 18 minutos depois. Quando as câmeras internacionais já estavam ligadas para relatar o acidente, outra aeronave de mesmo modelo se chocou contra a torre sul do conglomerado comercial às 9h03. Tratava-se de um atentado terrorista que deixaria 2.996 mortos em solo norte-americano. A história toda depois da vinheta. A origem das Torres Gêmeas. Inaugurado no dia 4 de abril de 1973, o World Trade Center original foi um complexo de 7 prédios na região de Lower Manhattan, no coração de Nova York, construídos para uso comercial. Os 2 edifícios mais altos, apelidados de Torres Gêmeas, possuíam 110 andares e 417 metros de altura. Na época da construção, foram considerados os 2 prédios mais altos do mundo. O custo do projeto na época foi de 400 milhões de dólares, o equivalente a 2,27 bilhões de dólares com correções monetárias em 2018. Com design moderno e construção em blocos, a estrutura do World Trade Center foi feita para revolucionar a história dos arranha-céus e demonstrar novas técnicas de engenharia. Ao longo da história, os prédios passaram por alguns incidentes, como um incêndio em 1975, um atentado à bomba em 1993 e um assalto à bomba em 1998. Entretanto, nenhum desses casos chegou nem perto da magnitude dos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, quando um ataque terrorista deixou um rastro na história do país. Sequestro de aeronaves. Na manhã daquele dia, 19 terroristas do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros nos Estados Unidos. O plano era coordenar uma série de ataques suicidas contra edifícios simbólicos no cotidiano norte-americano, as Torres Gêmeas, o prédio do Pentágono e potencialmente a sede do governo em Washington, D.C. O voo 11 da American Airlines, com tripulação de 11 membros e 76 passageiros, e o voo 175 da United Airlines, com tripulação de 9 membros e 51 passageiros, foram as aeronaves direcionadas até os enormes arranha-céus da região de Wall Street, considerada um verdadeiro centro do capitalismo financeiro. O impacto matou todos os passageiros a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios. As cenas de terror foram difundidas pela mídia internacional e os 2 prédios do World Trade Center desmoronaram horas depois, destruindo boa parte da vizinhança local e causando novas vítimas. Os terroristas que assumiram controle do voo 77 da American Airlines também conseguiram chocar a aeronave contra o prédio do Pentágono, que serve como sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O 4º e último avião, batizado de voo 93 da United Airlines, chocou-se no chão perto de Shanksville, na Pensilvânia, após os passageiros se rebelarem. Queda das Torres Gêmeas. Entre o colapso da primeira aeronave e a queda da Torre Norte foram 102 minutos de separação. Às 10h28, o arranha-céu desabou em impressionantes 11 segundos. A Torre Sul desabou em menos tempo. Após 56 minutos resistindo às chamas, o prédio colapsou em 9 segundos às 9h59 do dia 11 de setembro. Em resposta aos ataques, o exército norte-americano invadiu o Afeganistão, em 2001, e o Iraque, em 2003, 2 países acusados de apoiar o Al-Qaeda. O Talibã, que na época comandava o Afeganistão, era acusado de ajudar a esconder líderes da organização terrorista. A principal figura procurada era Osama Bin Laden, líder do grupo e acusado de ser mentor dos acontecimentos de Nova York. Bin Laden só seria capturado pelo comando norte-americano em 2011, na região montanhosa perto de Islamabad, capital do Paquistão. A morte foi anunciada em rede nacional por Barack Obama, então presidente, e rendeu diversas comemorações pelas ruas dos Estados Unidos. De acordo com um comunicado divulgado pela Al-Qaeda em 2002, os ataques teriam sido frutos da relação americana com o mundo árabe, como por exemplo a presença de militares do país na Arábia Saudita e o apoio a Israel.
reflexo do 11 de setembro. Atualmente, a região do World Trade Center guarda um memorial para todas as vítimas do 11 de setembro, sendo apenas uma das diversas homenagens espalhadas pelo país. Apesar de ainda abrigar muitos escritórios comerciais, a região foi transformada pelo turismo e completamente revitalizada. Em 2014, o arranha-céu World Trade Center foi inaugurado para servir como edifício principal do novo complexo do World Trade Center, com a antiga Torre Norte localizada ao sul. Com 541 metros de altura, tornou-se o prédio mais alto dos Estados Unidos e um dos mais imponentes no mundo todo. Os atentados terroristas criaram um verdadeiro impacto na maneira como os norte-americanos exercem a política internacional. Desde 2001, o governo americano fortaleceu suas agências de inteligência e entrou em diversos embates no Oriente Médio, de onde o mundo viu surgir o Estado Islâmico como nova ameaça. Por fim, o 11 de setembro deixou uma ferida aberta no coração de diversas famílias que perderam seus entes queridos nessa tragédia, e para sempre lembrarão dessa data com enorme peso no coração. Agradeço por terem assistido até o fim, e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever para mais conteúdos.